Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as 3 melhores oportunidades de CDBs para pré-fixado IPCA e LCA. Tem pré-fixado pagando quase 13%, IPCA pagando 6% mais a inflação do período e temos LCA a 10,55. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os nossos vídeos diariamente aqui no canal, para que você se mantenha sempre bem informado, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Começando aqui a explicar, eu não estou fazendo qualquer indicação de investimento. Estou tão somente trazendo para você oportunidades que eu levanto nessa semana na corretora que eu tenho aqui. E você pode avaliar com outras oportunidades de mercado ou mesmo com as oportunidades oferecidas no Tesouro Direto. Porque aqui nós vamos falar exclusivamente de rentabilidade. Se você quer entender as outras características que diferenciam esses títulos dos títulos do Tesouro Direto, tá aqui um vídeo aqui do alto explicando sobre os CDBs, para que você entenda aí um pouco melhor. Vamos verificar aqui então. Vamos falar aqui então sobre oportunidades que nós temos no pré-fixado de curto prazo. Bom, olhando esse pré-fixado, você já vê aí uma tabela com algumas oportunidades. Não são as melhores que eu vou trazer aqui para você já já. Mas o que você verifica aqui? A primeira informação que eu quero trazer para você é como você comparar oportunidades como essa que você está vendo aqui na sua tela em relação a você poder saber quanto que você está pagando, se vale a pena um CDB ou uma LCI. Por exemplo aqui desse banco, da Ecoval. E o que eu quero te mostrar é isso. Você vai pegar aqui uma calculadora dessas padrão e você vai fazer a seguinte conta para você entender. Então nós temos aqui um CDB do banco da Ecoval que ele está pagando 10,80. E aí nós temos aqui também uma LCI que está pagando um outro valor. Veja como que funciona o cálculo. O CDB é 10,80. Como o prazo do CDB é menos de 6 meses, ele vence em abril e aqui é tão somente para fins didáticos, você vai multiplicar por quanto? Vai pegar 10,80 e vai multiplicar por 0,775. O que é o 775? É o 100 menos os 22,5 da tabela de imposto de renda, porque menos de 6 meses você vai pegar a taxa mais alta, que é 22,5. Se fosse de 6 meses a um ano, já cai para 20%. E assim a tabela vai sendo regressiva. Então veja aqui, menos de 6 meses seria 8,37%. Então quando nós voltamos para cá, para que você entenda, 8,37% seria mais alto que essa LCA do Banco BTG Pactual. Entretanto, seria menor que a LCI aqui do Banco BRB. E aí você se pergunta, por que uma está pagando melhor que a outra se elas têm o mesmo vencimento? E a informação está nessa coluna aqui, ó, rating, a avaliação. Veja que o Banco BTG Pactual, ela tem uma avaliação maior, ou seja, o risco dele é menor. Como o risco é menor, você tem aqui uma rentabilidade também menor. E aqui o do BRB, o risco é um pouco maior, em que pese ser A positivo. Então você já entendeu aqui como é que funciona esse cálculo simples. E só para acrescentar a você, se por exemplo nós tivéssemos essa segunda situação, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Vamos lá, vamos falar de pré-fixado com rentabilidades aí acima de 11% para 2026. É isso mesmo, você já sabe aqui que o Tesouro Direto está pagando nessa semana 11,29% para vencimento em 2026, ou seja, 11,29% ao ano, em média, ano após ano. E se você for comparar então com o mercado agora de CDBs, como é que ficaria essa comparação? Antes de falar dessa comparação e mostrar para você, quero te indicar esse vídeo aqui do alto do nosso canal, as melhores taxas e os melhores preços dos títulos pré-fixados. As taxas estão subindo e podem subir ainda mais. Assista porque esse vídeo está diferenciado. Vamos lá, fazendo o comparativo aqui então. Então veja que você tem aqui um CDB do Banco Digimais, o segundo também do Banco Digimais e o terceiro aqui da BS2. Esses são os 3 melhores em termos de rentabilidade, desconsiderando o vencimento. Só que você veja que a rentabilidade não está tão diferente. Vamos colocar então aqui, se você fosse comparar aqui, como por exemplo, uma LCA, como que seria a comparação para vencimentos maiores?
Veja, seria 12,95 multiplicado por 0,85. Por que 0,85? Porque nós estamos tirando aqui os 15% de imposto de renda, que é a taxa, que é aqui o imposto cobrado para você que fica acima de 2 anos. Então, se fosse comparar aqui, por exemplo, esse prazo aqui com uma LCA, nós estaríamos falando de uma LCA ou uma LCI de 11%. Essa seria a equivalência. Então agora você já sabe calcular. Só que vamos fazer aqui a mesma relação. Nós temos uma rentabilidade então de 12,95 para um vencimento em 2026. Ou seja, permite-nos comparar aproximadamente com esse pré-fixado que nós temos. Veja que a rentabilidade do Banco Digimais está bem acima em relação a rentabilidade do Tesouro Direto. É uma rentabilidade aqui com um spread muito interessante. Só que, por outro lado, você vê que o rating dele não está aqui avaliado. O risco de 0 a 100 está em 13, mas não tem a classificação de rating. Por isso que ele paga uma taxa maior. Se você quer saber como fazer qualquer tipo de avaliação antes de comprar um CDB, ou, por exemplo, saber avaliar as principais características do banco emissor, assista esse vídeo aqui do alto para você verificar que não é só a rentabilidade que nós podemos aqui observar. Mas veja então, quais são então os top 3 em termos de rentabilidade de pré-fixado. Então tá aqui, ó. 2026 está pagando quase 13% ao ano. Significa que, primeiro ponto, o CDB. CDB não tem marcação a mercado. Então, diariamente, ele vai estar rendendo um pouquinho. Você não vai ficar assustado com as variações que, por exemplo, um título do Tesouro ocasiona. Segundo ponto, ou segunda vantagem, a rentabilidade é nitidamente maior do que o pré-fixado. Do Tesouro Direto nós estamos falando. Só que aí vamos para a parte, então, da desvantagem. São duas também. A primeira desvantagem é a liquidez. Você vai ter que levar esse vencimento até a data dele, 11 de janeiro de 26, porque quase sempre não há liquidez para você vender antes. E quando existe essa oportunidade, ela é mínima das mínimas e leva muito da sua rentabilidade para você vender antecipadamente. Então veja aí. Vai anotando aí para que você entenda. E a última questão também prejudicial é em relação à segurança. Quando você compra um CDB, você tem que tomar cuidado porque ele tem um risco muito maior do que o Tesouro Direto. Você já sabe que no Tesouro Direto é a maior segurança em termos de investimento do Brasil. E esse tipo de CDB, ele é assegurado pelo FGC. Então são essas características, tá aí. Quase 13% para 2026. Se você quiser um vencimento menor, temos aqui o CDB também do Banco Digimais vencendo um ano antes, 2025. Aqui há aproximadamente 3 anos, pagando uma mínima diferença só, 12,85%. Se você disser, não, eu ainda quero um mais curto ainda, tá aqui, ó, 12,70% está pagando aqui já o CDB do BS2. Veja aqui o top 3 em termos de rentabilidade. Não fiz qualquer filtro em termos de liquidez. Então você vê que os vencimentos variam. Tá aí, pré-fixado pagando praticamente 13% já no mercado. Se você já está gostando, dê aí aquele super like e olha, não deixe de assistir aqui no alto esse vídeo. Muita gente me perguntando qual é o parâmetro que eu utilizo para mim, para comprar pré-fixado e para comprar IPCA. Esse vídeo eu detalho tudo aí para você, assista. Continuando aqui, vamos falar agora do Tesouro IPCA, para você que gosta de comprar um título e se proteger da inflação. O parâmetro que eu trago aqui para você é o IPCA 2024. Você vai dizer, bom, esse título não está à venda no Tesouro. É verdade, mas ele está disponível para resgate. Então a taxa que eu peguei aqui é a taxa de resgate, 5,70%. Não é a taxa de investimento. Se nós quisermos ser bem precisos, nós podemos alterar aqui e essa taxa vai ser de 5,58%. Como é que eu sei isso? Eu sei porque toda vez que você compra um título, a diferença entre a taxa de compra e a taxa de resgate é de 0,12%. Excetuando o Tesouro Selic, que é 0,01%. Então o parâmetro é esse, 5,58%. O que o mercado está oferecendo em datas próximas a essa? Veja aqui no final o último exemplo que eu trago para você, com vencimento em 12 de janeiro de 2024. O mercado está pagando aqui 5,65% num CDB do Banco Pan. Veja que nessa lista que eu trouxe aqui para vocês é uma lista de curto prazo. Então você tem vencimentos, por exemplo, com um ano. Com um ano nós temos Banco XP, o Banco BV e outro do Banco XP.
Todas elas pagando em torno aqui, ó, de R$ 5,50 a R$ 5,85. Novamente, o que varia? Varia em termos do vencimento. Então, essa primeira opção é 2023, pagando R$ 5,50. A outra é aqui, ó, CDB do Banco BV. É em fevereiro, está pagando R$ 5,85. Só que reparem, nessa penúltima coluna aqui, o rating, uma é AAA maiúsculo, a outra não. Então, você já repara aqui que são opções semelhantes, mas não exatamente iguais. Então, todas essas opções que você está vendo aqui são opções de CDBs que nós temos aqui no mercado secundário, mais precisamente na corretora XP. Não é propaganda, é só porque é lá que eu possuo conta e eu não ganho nada para fazer esse tipo de propaganda aqui. Muito bem, então você repara, 2024 nós temos uma taxa aqui do CDB do Banco Pan com uma taxa levemente maior. Qual é a minha opinião a esse respeito? Eu acho que essa diferença, esse spread, para esse caso específico, não compensa de jeito nenhum. Na minha opinião, vale mais a pena você comprar um tesouro direto e ter a oportunidade até de realizar uma venda com ganho na marcação a mercado. Mas não faço indicação. Eu só dou aqui a minha opinião porque sou investidor, assim como você. Agora vamos falar aqui do top 3 das oportunidades que nós temos aqui de CDBs para 2026. Só que antes, aquele super like, estamos tendo muitas visualizações no canal, mas poucas pessoas marcam o vídeo aí, então dá aquele joinha e nos ajude aqui para divulgarmos essas informações. Antes de falar do IPCA, eu quero trazer um assunto sério aqui para vocês. A situação econômica mundial está cada vez mais complicada e parece que caminhamos realmente para uma forte valorização da renda fixa. Se você quer entender um pouco melhor sobre esse momento que estamos passando, assista aqui no alto. Expectativas de mercado. Será que o Fed vai estourar a bolha do mercado de renda variável? Assista aí. Bom, vamos comparar então esse top 3 que nós temos aqui em relação ao IPCA 2026, que é o que nós temos aqui como padrão. No Tesouro Direto, então, esse título aqui está pagando uma rentabilidade de 5,40%. E pode ser até que ele saia do rol. Se você não está entendendo nada, olha, é bom você ficar esperto, porque podemos ter títulos saindo do rol em janeiro ou fevereiro. 5,40% é a referência. Você já repara que todos os CDBs aqui pagam uma taxa maior, uma rentabilidade maior. Esse é o primeiro ponto e é assim que tem que ser, porque o risco é maior e a liquidez é muito menor. Então veja, qual é a melhor oportunidade? É o Banco Pan para janeiro de 2027. Só que você vai dizer, não, mas janeiro de 2027 é um ano a mais do que o IPCA. Não é exatamente um ano, porque o IPCA não vence aqui nessa data, nesse mês exatamente. Então nós vamos olhar 11 de janeiro, a segunda opção, que é também do Banco Pan. E a diferença é mínima, 5,95%. É praticamente os mesmos 6% que nós temos na opção anterior. E veja que nesse caso aqui é uma taxa considerável, uns 10% a mais em relação ao IPCA 2026. E aí, nesse caso aí, o que você faria? Eu quero saber a sua opinião em relação a essa oportunidade. Você preferiria, ainda assim, o Tesouro Direto ou preferiria esse tipo de CDB que eu estou apresentando? E por quê? Qual é a razão que você faria esse tipo de escolha? Vamos passar agora para a última opção, que é aqui que nós temos aqui o top 3 em relação a LCA. E aqui nós vamos falar então das oportunidades que nós temos também. Lembrando, LCI e LCA você não paga imposto de renda, então tem que ser feita aquela comparação que eu mostrei para você. Muito bem, quais são as melhores oportunidades? Temos LCA vencendo 2029, você vai falar que é muito longe. Temos LCA vencendo em 2028, você pode dizer ainda que é muito longe. Temos LCA 2026, se você ainda achar que é muito longe, eu quero te dizer que ainda tem 25 e 24 com a mesma taxa aqui de 10,5%. É porque a tela que eu capturei só pegou essas 3 primeiras opções, mas até 2024 tem LCI e LCA particularmente pagando 10,5% ao ano, sem imposto de renda. Veja, 10,5% líquido. É isso que eu estou falando para você entender quais são as melhores oportunidades aqui da renda fixa e para que você possa estar sempre atento que a renda fixa vai bombar ou já estar aqui bombando no ano de 2022.
Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que fiquem de olho na renda fixa e também nas oportunidades de rentabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo.